Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 25 de março, nós vamos meditar de 2 Samuel, do capítulo 5 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Davi é ungido rei. Agora não é só sobre a tribo de Judá, não, sobre todo Israel. É isso mesmo. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Esbom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas, as saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, todos os anciões de Israel vieram a ter com Davi em Esbom. E o rei Davi fez uma aliança em Esbom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Esbom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E aí partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque cegos e coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, né? Então você vai ouvir falar de Sião, de Jerusalém, como a cidade do grande rei Davi, né? Ela é conhecida na história desta forma. E Davi a conquistou na força do Senhor. Então, naquele dia, Davi mandou dizer: todo que estiver disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos, os coxos, a alma quem Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou Cidade de Davi, e foi edificada em redor, desde Milo para dentro. E Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era para com ele. Que coisa maravilhosa, não é? E aí nós vamos ver que o reinado de Davi é reconhecido por Hirão. E esse Hirão, né, ele vai se tornar um grande parceiro de Davi. Um grande parceiro, um grande amigo de negócios. E esta amizade deles, essa parceria, vai ir para a descendência, porque você vai ver lá na frente Salomão tendo, né, aliança e contato com o rei Hirão. O rei de Hirão, que era rei de Tiro. Então, Hirão, rei de Tiro, enviou mensagem a Davi, e a madeira e cedro, e carpinteiros e pedreiros para edificarem uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara sobre Israel como rei, e que exaltara o seu reino por amor ao seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Esbom. E nasceram-lhe mais filhos e filhas. Então, isso era uma prática comum, principalmente na monarquia. Quanto mais filhos se tiver, mais forte será aquele homem e o seu reinado. E essa prática não era só da monarquia, era uma prática, né, antiga. Então, nós podemos ver que são estes os nomes dos que nasceram em Jerusalém, porque nós já tínhamos visto, né, filhos de Davi que nasceram em Esbom, das suas 2 mulheres. Então aqui, mais mulheres foi acrescentadas à vida de Davi, e nasceu Samua, Babe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada,
e Elifelete. Desculpa. Ouvido, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei de Israel, subiram todos para prender Davi. E ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Então, aqui nós estamos vendo os filisteus, veteranos inimigos de Israel, não é? E agora que eles souberam que Davi tinha assumido o trono, né? Proporam aqui em seus corações novas guerras, né? Agora contra o reinado de Davi, porque o reinado ia se fortalecendo. Davi vai consultar ao Senhor, e esta é uma prática que Davi nos ensina em todo o tempo. Independente da força que ele tinha, do momento em que ele vivia, sempre ele consultava ao Senhor. E ele pergunta: subirei contra os filisteus, entregá-lo-ão na minha mão? E respondeu o Senhor: sobe, porque certamente te entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e o derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. E por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. E os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir, e estendeu-se pelo vale de Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os de fronte das amoreiras. Então, olha que lindo, né? Deus não só respondia a Davi, mas dava a ele qual era a melhor estratégia da guerra, né? E Davi, muito obediente ao Senhor, e aí nós vamos ver que essa estratégia, o Senhor diz para ele que há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas da amoreira, então te apressarás, e o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até Gezer. Então, lembrando aqui que aqui nós não estamos falando de apenas um reinado, mas um verdadeiro monopólio, um verdadeiro, império era os filisteus, Então, tinha muitos reis ali envolvidos. Lembramos sempre lá do episódio lá de Davi, quando Davi derrota Golias, Ali era uma parte dos filisteus que estavam sendo derrotados. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em números de 30.000. Dispõe-te com todo o povo que está contigo, e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus, sabe aonde? Num carro novo. Olha só o que isso vai dar. E levavam, da casa de Aminadab, que estava no Outeiros, e Uzá e Aiô, filhos de Aminadab, guiava o carro novo. Então, olha só, a alegria do povo, fizeram um carro novo para carregar a arca. E aí nós vamos ver que levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que entrava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, de flauta, de harpas, com saltérios, com tamborim. Era uma verdadeira festa. Quando chegaram na eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Isso foi uma tristeza muito grande no arraial. Olha só o versículo 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá,
e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até os dias de hoje. Temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para levar à cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor lá na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E sabe o que aconteceu? O Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom. É isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa história quando nós chegarmos às crônicas, né? Crônicas 26:5 fala sobre isso. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus, a casa de Obed-edom, a cidade de Davi. E sucedeu que quando os que se levantavam, a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificaram ele bois, carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, lembra dela? Filha de Saul, que foi restabelecida como mulher de Davi? Pois é, ela estava olhando pela janela, vendo o rei Davi, que saltava e dançava diante do Senhor, e desprezou Davi em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que armara Davi, e lhe trouxeram holocausto, ofertas pacíficas perante o Senhor. E aí, mais tarde, depois de toda essa festa, Davi vai abençoar o povo, né? E cada um vai para sua casa, depois de toda essa festa. Foi uma verdadeira multidão. E quando Davi volta para sua casa para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, sai-lhe ao encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel hoje, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos da serva, dos servos, né? E como um vadio qualquer. Olha a expressão que ela usou, né? Repreendendo Davi pela atitude dele, que ele não estava se comportando como um rei. Ela, filha do rei Saul, né, quis dar aqui uma lição de moral para com Davi. E olha só, disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do meu pai, antes do teu pai, da tua casa, manda-me que eu fosse chefe sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Perante o Senhor eu me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos seus olhos quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que triste, não é? E nós vamos ver que Deus, o Senhor, ele vai fazer aliança com Davi, está lá no capítulo 7, habitando Davi em sua própria casa, tendo o Senhor dado descanso aos seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca do Senhor está numa tenda. E disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo, Davi. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-eis uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir o povo de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tendas e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra que qualquer uma das tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que foste príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só o grande tem na terra. Olha que coisa mais linda. Desde o dia em que te mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber o que o Senhor te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e desceres com os teus pais, descansando com eles, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei meu reinado. Este edificará a casa ao meu nome, e eu estabelecerei o teu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filhos de homem. Mas a minha misericórdia não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de mim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. E aí, logo em seguida, o que Davi vai fazer? Ações de graça. Exatamente. Então Davi entra na casa do Senhor e fica perante o Senhor. Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor, de maneira que também falastes a respeito da casa do teu filho para tempos distantes. Isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que coisa linda, né? Demais ainda te poderá te dizer, Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor meu Deus, e por causa das tuas palavras, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer ao teu servo. Né? Então ele vai aqui fazer esse momento de gratidão ao Senhor, só ele, Deus. E ele diz: seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei a casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. E aí nós vamos ver logo em seguida, narrando-se ali, né, um momento onde se recorda muitas e muitas conquistas de Davi. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.